nesses 3 dias, nós vamos trabalhar muito o tema do cuidado mútuo. Ou seja, o que é cuidado mútuo? É um cuidando do outro, né? Então, nós precisamos trabalhar sobre esse assunto. E hoje é uma introdução. Vocês viram que esse texto, talvez você ficou muito interessado em oração. De fato, é um texto sobre oração. Talvez você ficou bastante impressionado sobre a promessa de cura. Talvez alguém aqui precise de cura. Mas o foco principal desse texto é o cuidado mútuo. Ou seja, essa oração, esses milagres acontecem sempre em uma igreja onde um cuida do outro. Então nós vamos estudar sobre isso essa semana. E por que é esse final de semana? E por que é tão importante nós examinarmos isso? Por que é tão importante nós estudarmos isso? É importante porque nós vivemos um tempo de extremo individualismo. A história, ela é feita, alguns historiadores, alguns especialistas na área de história, creem numa história linear. E alguns creem numa história cíclica, né? Eu sou daqueles que, lendo as Escrituras, olhando, né, pensando, creio que história é cíclica, ou seja, os efeitos, os movimentos da história se repetem. Então nós temos uma pré-modernidade, depois uma modernidade, depois uma pós-modernidade. A pré-modernidade é caracterizada pelo coletivismo. As pessoas não têm individualidade na pré-modernidade. Se você vai, por exemplo, numa tribo indígena não afetada pela cultura urbana, você vai ver que as pessoas moram todas juntas, numa grande oca. Não tem como as crianças imaginam na escola e desenham uma oca para cada família indígena. É uma oca para todo mundo. E aí você dorme, as famílias dormem, os casais dormem nas redes, um do lado do outro. Não é? E a gente, como faz, né? Para se trocar, para tomar banho, né? A parte da sexualidade dos casais, como faz isso? É tudo coletivo. É todo mundo ali junto. Você está aqui, está escutando o outro ali, né? E ninguém se importa. Porque todas essas coisas são coletivas. A fé é coletiva. O que um crê, todos creem. A comida é coletiva. Tudo é coletivo, né? Isso é pré-modernidade. Aí vem a modernidade. Na modernidade as pessoas começam a estudar muito, pesquisar muito, e elas começam a se distanciar umas das outras. Umas se especializam nisso, outras se especializam naquilo, outras se especializam naquilo outro, e aí você começa a ter a formação de guildas, de grupos de especialistas, cada um no seu ramo, né? Então nós vamos ver em muitas modernidades as pessoas formarem grupos por interesse, por nível de educação, por nível financeiro, de poder econômico. As pessoas vão formando grupos. Dentro desses grupos a coletividade é baixa, é alta, não é? Então as pessoas ainda são mais coletivas, mas elas estão já divididas em grupo. E aí vem a pós-modernidade. E na pós-modernidade é cada macaco no seu galho, né? E quanto mais a gente entra na pós-modernidade, maior isolamento existe. Você vai ver, por exemplo, que mais para o começo do século, a gente vê as famílias se isolarem, as casas vão ficando pequenas, né? A gente ainda anda pelos interiores, em regiões modernistas, e você ainda tem aquelas varandas com a mesa, com ali 20 cadeiras, 30 cadeiras, né? Casa de pastor no sertão nordestino, no interior, os membros terminam o culto, vai todo mundo para a casa do pastor, né?
E aí faz uma paçoca lá no pilão e todo mundo come paçoca, né? E pronto, né? Farinha não falta, né? Bota uma carnezinha lá e soca ela bem para dar sabor na farinha e aí todo mundo come, né? Tem importância. Ainda há muita coletividade, né? Mas as nossas casas na cidade grande foram diminuindo. Hoje em dia, você mora, às vezes, num apartamento de 50 metros quadrados, parente precisa passar ali na cidade, precisa dormir em algum lugar, né? Aí você diz, tem um hotel bom aqui perto, fica lá. A coletividade vai desaparecendo. Mas é interessante que em muitos países, e aqui no Brasil já começa isso, até a própria família começa também a se isolar. Não é? Muitas casas já têm, são pequenas as casas, mas tem uma televisão em cada cômodo. Não é? Tem mais televisão do que banheiro. Não é? Pode ser que na hora de ir no banheiro haja algum congestionamento, mas para a televisão, não. Não é? E se não tem televisão, tem iPad. Se não tem iPad, tem o celular. Não é? E cada um assiste o que quiser. Né? No período modernista da nossa região, família só tinha uma televisão, sentava todo mundo na sala e tinha que conversar, pelo menos para saber o que nós vamos assistir. Não é? Hoje não precisa, não precisa. Se forçar a família a ficar no mesmo cômodo, cada um tem seu fone de ouvido, sua própria tela, e cada um vai ver o que bem deseja. Nós vivemos um individualismo muito grande. Esse individualismo, deixa eu afirmar isso, e talvez a gente tenha tempo de explicar, esse individualismo, ele é a base, a razão, a causa de todas as enfermidades emocionais e até neurológicas que apareceram nos últimos anos. Você me pergunta, as pessoas estão com sentimento de solidão. Ok. Qual que é a raiz disso? Individualismo. As pessoas estão com sentimento de ansiedade. Qual que é a raiz disso? Individualismo. As pessoas estão com depressão. Qual é a raiz disso? Individualismo. Nós podemos traçar a maior parte das doenças emocionais, das psicopatologias, não é? Podemos traçá-la até o individualismo. Mas até doenças neurológicas, né? TDA, por exemplo, e outras coisas que as crianças é uma sopa de letrinha, né? Um monte de enfermidades que a gente agora, as crianças vão sendo diagnosticadas assim, todo mundo tem algum problema, né? Então, se alguém usar um slogan assim do tipo somos todos autistas, né, do jeito que foi usado anteriormente, está falando a verdade, porque não tem um que vai conseguir passar no diagnóstico sem ter pelo menos alguma notinha lá nessa área. É possível mostrar na falta de coletividade todos esses problemas. É preciso traçar o caminho até o individualismo. Mas qual é o problema de sermos individualistas? É porque Deus não nos fez como indivíduos. Ele nos fez como membros de um corpo. Nós não somos indivíduos. Diga assim comigo, eu não sou inteiro. Não sou um indivíduo. Você não é. Você não tem em você mesmo todos os dons para você sobreviver. Todas as características necessárias para você sobreviver. Você precisa do outro. É isso que a palavra de Deus afirma. Romanos 12 é um texto que eu gosto muito. Ele diz exatamente isso. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12... Não se conforme, não se amolde
aos esquemas desse mundo. Ou ao esquema desse mundo. Interessante que mais transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? O crente lê esse versículo e para aí ele fica pensando que essa transformação é em todas as áreas. Até pode ser, mas nessa passagem, Romanos 12, 1 ao 8, o apóstolo Paulo está dizendo sobre uma única coisa, que o mundo pensa e que você não pode pensar igual ao mundo. Uma coisa específica, o que é? Ninguém se ache mais do que deve ser. Em que eu posso me achar mais do que eu devo ser? Então ele vai dizer, assim como um corpo tem muitos membros, também nós em Cristo. Portanto, nós não somos indivíduos. Nós somos um corpo. Um sabe fazer uma coisa, o outro sabe fazer outra coisa. Um tem uma capacidade, um dom, o outro tem outra capacidade, outro dom. Mas quando nós começamos a dizer, eu tenho, você não tem, eu sou, você não é. Ou quando a gente com um sentimento de inferioridade começa a dizer, você é e eu não sou. O apóstolo Paulo também escreveu, coincidentemente no capítulo 12 também, mas agora de 1 Coríntios, ele disse, se todo o corpo for um só membro, aonde vai estar o corpo? O corpo não pode ser feito de um só tipo de pessoa. Nós precisamos do corpo como um todo. E aí a gente tem Tiago. Tiago escreveu para uma situação de pós-modernidade. Ele escreveu para uma situação em que as pessoas são bastante pós-modernas. Sai da Judeia, que ainda estava na modernidade, aquela nação assim mais modernista, onde você tem o grupo dos fariseus, muito coletivo, o grupo dos saduceus, o grupo esse, aquele, toda uma organização de grupos. Dentro dos grupos ela é bastante coletiva, as pessoas dão conta da vida delas umas para as outras. E aí vamos para o Império Romano, que é o cúmulo da individualidade. Cada um por si. A verdade é o prazer de cada um. Cada um tem os seus próprios desejos, seus próprios prazeres, suas próprias vontades. E você pega o judeu, arranca ele da modernidade e joga ele na pós-modernidade do Império Romano. E esse povo fica confuso, é corrompido agora por esse sentimento de individualismo, esse sentimento de individualidade. Começam a ter muitos problemas, e eles são cristãos judeus que viviam na Judeia, mas agora eles são as 12 tribos dispersas pelas nações. E Tiago, então, precisa juntar os cacos, precisa juntar os pedaços. E ele escreve essa carta, aliás, será a carta que nós vamos estudar com os pacificadores durante as duas semanas de janeiro. Essa carta preciosa, que vai tratar de como viver a fé em uma situação tão diversa, de diversidade cultural, de até perseguição em alguns lugares, de aflições. Então ele escreve essa carta para nos ajudar a viver em uma situação de individualismo, de cada um tem seu pensamento, cada um tem sua ideia, e ele faz é uma carta que bota você de joelho, porque ele não deixa você fugir. Ele fala, não adianta você diz que tem sua fé. Mas se a sua fé não se reflete em uma prática coletiva, se ela não é verificada coletivamente, de um modo que a sua fé seja entendida por todos como fé, ela não tem poder para te salvar. Então,
o cristianismo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de Tiago, do apóstolo Tiago, ou de Tiago, irmão de Jesus, esse cristianismo, ele não nega o individualismo na pós-modernidade daquele tempo, do Império Romano. Ele reconhece que ele existe, mas ele não negocia valores que não são negociáveis. Nós podemos viver num mundo pós-moderno. Eu, por exemplo, sou fã de inteligência artificial. Meu computador já abre, meu Mac já abre com pelo menos 3 inteligências artificiais que me assessoram em tudo que eu vou fazer. Sem contar as outras. Vou fazer uma imagem, produzir uma imagem, aí tem inteligência artificial para isso. Vou corrigir um texto, tem inteligência artificial para isso. Né? É a pós-modernidade. Mas há coisas que são inegociáveis. E o fato de que Deus nos criou para sermos um corpo, para cuidarmos uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros, é inegável. Nós não podemos negociar. Nós precisamos, nesse caso, exigir dos nossos jovens, nossos adolescentes que vivem um mundo tão individualista, das nossas famílias dentro da igreja, precisamos exigir que nós, se você quer, posso usar a palavra que nós nos sacrifiquemos. Sacrifiquemos o nosso egoísmo, sacrifiquemos o nosso individualismo, sacrifiquemos as nossas preferências, nossas vontades, nossos desejos, para vivermos em comunhão, para vivermos no corpo de Cristo. Hoje não estou a fim de ir na igreja, se sacrifique e venha. Hoje não estou a fim de fazer reunião de grupo, de pequeno grupo, de célula. Se sacrifique, faça. Você não nasceu para ser um indivíduo, você não nasceu para ficar isolado, você não nasceu para ficar com a sua Netflix e o seu, o seu WhatsApp, Você nasceu para estar com os seus irmãos. Você nasceu, o Senhor te chamou para você ser membro do corpo, ser parte do corpo. E é sobre isso que Tiago nos fala no texto que nós lemos. É sobre isso que nós vamos conversar nessas palestras, nessas pregações que vamos fazer nessa semana. Então vamos olhar esse texto. Bem, já disse Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, ao contrário do que nossos colegas aí, católicos romanos, pensam, Tiago aparece no Novo Testamento muito mais como o líder da igreja em Jerusalém, não é? O líder da igreja. Ele escreve aos israelitas, como também já falei, dispersos pelo Império Romano, os cristãos israelitas. E o propósito dele é exortar os crentes a uma vida prática, coerente com a fé, demonstrando essa maturidade cristã. O texto que nós vamos ver faz parte da conclusão da carta, onde ele enfatiza a necessidade de relacionamento comunitário e coloca a oração como uma prática básica para esse relacionamento. Vamos olhar um pouco a estrutura do texto para a gente poder aplicá-lo também à nossa vida. Primeiro, o que Tiago recomenda para quem sofre ou está alegre? Veja que ele pegou 2 extremos. Que Tiago quer pegar os 2 extremos para que você entenda que em qualquer situação, qualquer que seja a sua emoção, a sua disposição, como é que você deve agir? Ele disse, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Primeira coisa que me chama a atenção é entre vocês. Veja que ele não está escrevendo para uma pessoa, ele está escrevendo para todos.
E ele não está escrevendo para que cada um se identifique, mas que todos identifiquem um. Ou seja, para que se houver qualquer pessoa no nosso meio que está triste, a gente consiga perceber. Você percebe quando alguém da sua igreja está triste? Não sei, acho que um dos inconvenientes, nós temos uma iluminação tão bonita, tão chique, é que a gente não consegue ver a cara dos outros, né? Será? Olha mais de perto aí, que está escuro, talvez você não vê. Será que a pessoa da tua esquerda, da tua direita, está triste ou está alegre? Hã? Eu lembro quando meu filho era pequenininho, casou, agora a gente está todo saudosista, né? Casou na quarta-feira, né? Mas eu lembro que ele ia de joelho no banco, olhando para os carros atrás, e falava, aquele carro está alegre, aquele carro está triste. Ele olhava os faróis do carro e ia tendo a impressão da emoção do carro. Você sabe olhar a cara do seu irmão e saber se ele está alegre ou está triste? É isso que Tiago está pedindo. Tiago está pedindo, olha para o irmão. Olha para ele. Veja se ele está alegre ou se ele está triste. E talvez qualquer outra emoção, quem sabe a gente poderia incluir entre os dois extremos, se ele está ansioso, preocupado, se ele está angustiado, se ele está irritado. A gente precisa saber, não é? Precisa saber. E ele diz, ore. A oração aqui para Tiago é o elemento que vai consolidar, fortalecer essa unidade, essa tensão. Então, ele disse, ore. Está triste? Ore. Sofrendo? Ore. Não é? E se ele está, a ideia de sofrendo aqui, no original, é cacopateó, né? Sofrendo por causa de algo ruim. Caco é justamente algo feio, algo ruim. Né? E patos, né? Aqui, então, nessa ordem, pateó, é justamente a emoção. Uma emoção forte causada por algo ruim. Não é? Então, ele manda orar. Esse cacopateó pode ser coisas ruins no nível físico ou no nível espiritual. Não é só enfermidade, ele não está só tratando nesse texto de enfermidade física, mas de enfermidade emocional também. Sofrimento emocional ou sofrimento físico. E quando você está alegre, não é? Ou feliz, cante louvores. Mas a palavra que ele usa para louvores aqui indica também oração, não é? Voto, não é? Faça votos, não é? Ou seja, faça uma oração, uma adoração. Não é para cantar, ele está dizendo nesse sentido, né? De cantar uma música, simplesmente, mas no sentido de apresentar um voto, apresentar um louvor, apresentar-se a Deus com louvores, né? E o que deve ser feito em caso de doença? Entre vocês há alguém que está doente? De novo, entre vocês. Olha a coletividade de novo aqui. Ele escreve entre vocês, para que os crentes possam identificar. Entre vocês. Você sabe se alguém aqui está doente? Sabe se o seu irmão está doente? Fisicamente, às vezes é mais fácil, né? Às vezes a gente vê a pessoa mancando, a gente vê a pessoa assim, com olheira. Ah, esse irmão não deve estar bem, está meio pálido, né? E emocionalmente? Né? E se a pessoa tem ali um trauma? Se a pessoa está deprimida? Entre vocês há alguém que está doente? Ele está perguntando para os crentes, vê alguém que está doente.
né? Essa pessoa deve então chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Obviamente é sempre o Senhor que faz tudo, mas nós precisamos agir em nome do Senhor para com os nossos irmãos. Então ele sempre está trazendo essa questão coletiva e recomendando uma ação que vai abençoar o irmão. Terceira pergunta que a gente vai olhar a resposta aqui no texto é: qual o resultado da oração com fé? Versículo 15, ele mandou orar, né? Mandou orar 2 vezes. De certa forma, como eu disse, o cantar louvores também significa orar. Esse texto é todo sobre oração, mas não é qualquer tipo de oração, uma oração coletiva. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Veja aqui que não somente estamos tratando de enfermidades físicas, mas também emocionais e até espirituais. Se houver pecado, se tiver pecado, uma enfermidade espiritual, então ele será perdoado. Então ele traz essa ideia, né? E surpreendentemente também ele usa o verbo sozo, né? Verbo sozo, ele é traduzido na Bíblia por salvar ou curar. Às vezes você pega uma tradução, se a tua fé te salvou. Pega outra tradução e ela diz: a tua fé te curou, porque é o mesmo verbo, né? Tanto está tratando muitas vezes de enfermidades que são físicas, de enfermidades que são emocionais, mas até de enfermidades que são espirituais, estão ligadas então ao pecado. E por que devemos confessar os pecados e orar uns pelos outros, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É interessante que o entendimento comum que a igreja tem é o entendimento de que a confissão traz cura. Deixa eu desiludir vocês, a confissão não traz cura. O que ele está dizendo que traz cura é a oração. Mas como é que eu vou orar pelo meu irmão se ele não confessar? Ele precisa confessar. Como é que ele vai ser curado fisicamente se ele não disser: eu estou doente, preciso de oração? Como é que ele vai ser curado emocionalmente se ele não disser: olha, estou deprimido? Aí o outro vem e fala: meu irmão, então vem cá, vou orar por você. Se ele não confessar, como é que o outro vai orar por ele? E se ele não disser: olha, pequei, fiz o que não agrada ao Senhor, como é que ele vai ser ministrado? Como é que ele vai ser ajudado a voltar à santidade se ninguém souber? Portanto, aquilo que vai trazer cura é a oração, porque ele termina o texto dizendo: a oração do justo, muito podem seus efeitos. Para que a confissão é necessária? É porque essa oração tem que ser coletiva. A igreja precisa orar por você. Nós, nessa pós-modernidade, nesse individualismo, nós começamos a ter muito a sós com Deus. Acho que já chega, já passou da conta o a sós com Deus. Jesus só mandou se esconder no quarto para orar quando ele estava contrastando isso com ir para a esquina e se exibir. Bom, se você ir para a esquina se exibir, é melhor ir para o quarto e orar. Mas ao dar o exemplo da oração que eles deviam fazer, era uma oração coletiva. Não é meu Pai que está nos céus, é nosso Pai que está nos céus. Não é me dá o meu pão, é dar o nosso pão. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. O seu irmão importa. O seu irmão é importante para você. Você precisa dele, você necessita dele.
O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, que eu citei, ele, para mostrar essa questão da coletividade, da organicidade, somos um corpo com vários membros, ele exemplifica isso com os dons. Se um tem um dom disso, outro tem o dom daquilo, outro tem o dom daquilo outro. Eu tenho dito muito para os adolescentes que se eles não conhecem qual é o dom deles no corpo de Cristo, eles estão em crise de identidade, que a nossa personalidade no corpo de Cristo é definida pelo nosso dom, no que ele serve para o outro. E para isso eu faço duas perguntas. A primeira é justamente o contrário. A primeira é, você tem defeitos? Eu me lembro na época que eu trabalhava secularmente, eu dirigi uma empresa de consultoria na área de recursos humanos e a gente gostava de fazer essa pergunta nas entrevistas de emprego. Você tem defeitos? Né? A pessoa diz, só tenho. Né? Então me conta um defeito seu. E a pessoa pensava 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, depois vinha com essa, meu defeito é que eu gosto de tudo certinho, tudo perfeito, tudo correto. Coisas fora do lugar me deixam irritado. Né? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, você tem defeito? Você tem uma área que você é defeituoso, é carente, é necessitado, coisas que você não sabe fazer? E aí eu faço uma pergunta, qual é esse defeito? E a pergunta seguinte é, quem pode suprir você? Quem pode suprir a sua necessidade? Quem será aquela pessoa que sabe fazer o que você não sabe, que vai te ajudar? Não sei. Quando sabe qual é o seu defeito, não sabe quem vai suprir. Muitas pessoas me encontram enquanto eu estou andando pelo meio do mundo e me dizem, pastor, eu preciso de ser mentoreado, preciso de ser, acompanhado, aconselhado. E digo, procure uma pessoa que possa te aconselhar, que possa te mentorear. Não tem. Não tem. Ela não sabe quem pode. Você não sabe o que você precisa. Quando sabe o que precisa, não sabe quem pode trazer isso para a sua vida. Isso é um péssimo sinal de que você não está vivendo no corpo de Cristo. Está tentando ser um indivíduo. Mas o segundo lado é saber no que você é bom. Qual é o seu dom, qual é a sua capacidade. E muitos até com esforço, né, para confessar o dom, é capaz da pessoa dizer, né, meu dom é, né? E aí eu pergunto, e quem está precisando do seu dom? E frequentemente, de novo, você vê a pessoa, porque ela tem um dom, mas ela não está querendo servir ninguém, ela não está querendo ajudar ninguém, ela não está querendo achar ninguém que precise dela. Quem que precisa de você? Nós temos que responder essas duas perguntas se nós quisermos ser o corpo de Cristo. Qual é o meu defeito e quem pode me suprir? Qual é a minha qualidade e quem está precisando de mim? Se nós estivermos atentos a essas duas coisas, e é aí que entra a confissão. A confissão é poder dizer ao outro, eu preciso de ajuda nessa área. E quem ouve a confissão deve dizer, eu posso ajudar nessa área. É isso. E o que consolida isso? A oração. Pois que a pessoa confessa, a oração vai consolidar essa ajuda. Vai consolidar isso. Irmão, eu tenho que confessar uma carência, uma necessidade. Estou precisando de 50 mil reais. Deixa eu dizer para você, você está precisando de oração. De muita oração.
Do Senhor Jesus se sentiu angustiado e aflito no Getsêmani, numa angústia terrível, profundamente afetado emocionalmente. A angústia tão terrível que trazia para ele sensações e pensamentos de morte. E no meio dessa angústia, ele que podia fazer qualquer coisa. Outro dia eu fiz a conta, difícil, porque precisa de algumas estatísticas e tal, mas Jesus podia convocar uma quantidade de anjos suficiente para destruir a terra toda, dezenas e dezenas de vezes. Não tem inimigo nesse mundo que podia resistir ao poder de Jesus. E ele escolheu orar. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia realizar qualquer coisa. Ele escolheu orar. Nós precisamos entender que aquilo que nos une dentro do corpo, o cuidado mútuo, consiste em oração. Mas só orar? A gente acostumou, o irmão dizer, eu vou orar por você. E a gente não sabe se ele orou ou não. Né? Pode deixar, irmão, eu vou orar. Isso não é suficiente, não. Nós precisamos crer no poder da oração. E normalmente, quando a gente reúne os adolescentes para curso de liderança, eu digo, vocês acham a oração importante? E a garotada diz, é muito importante. É mesmo. Então faz aí a conta, quanto é que você tem orado. Segunda-feira, quanto que você ora? Crente não ora para o café da manhã, né? Porque o café da manhã não precisa de oração, é pouca comida, você come ali, então não precisa de oração. Você já notou que pouca comida ninguém ora, né? Quando vai comer um lanche ou quando vai comer um petisco, não ora, porque não precisa, afinal, né? Pouca comida, né? A chance de fazer mal é menor, né? Então, ora 10 segundos no almoço, não é? Ora 10 segundos pela janta. Se não tiver com sono, ora 10 segundos antes de dormir. Senhor, abençoa todas as famílias na terra, em nome de Jesus. 30 segundos por dia. Você acha que uma pessoa que ora 30 segundos no dia é uma pessoa que valoriza a oração? Não. Eu estou numa cruzada para aumentar a quantidade de oração. Nós estamos fazendo vários dias de oração, estamos orando em vários momentos. Às 10 horas a gente para orar, qualquer coisa a gente para e ora um tempão. Cada reunião a gente ora, todo tempo nós estamos orando. Nós precisamos valorizar a oração. E é disso que Tiago está falando. Ele trouxe a confissão para ensejar, criar a oportunidade da oração. Que ensino esse texto apresenta para nós? Versículo 16, o finalzinho dele, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é um texto sobre oração. Que erros esse texto denuncia? Versículo 13, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Orar em qualquer situação. Está feliz, ora. Né? Porque, como eu expliquei antes, aqui a ideia de cantar louvores está relacionada a uma oração de adoração, de voto, de contrição. Está sofrendo, ora. Está doente, ora. Tem um cântico aí, eu não vou me lembrar bem, mas esse cântico diz, está assim, ora, está assim, ora. É uma boa ideia, está bem de acordo com esse texto aqui. Qualquer que seja a sua situação, ora. Nós precisamos descobrir mais o poder da oração. Nós precisamos descobrir mais a beleza, a profundidade da oração. E precisamos descobrir a oração como uma dinâmica que nos une,
quando nós oramos uns pelos outros, quando nós oramos pelo irmão que está enfermo, quando nós oramos pelo irmão que está alegre, quando nós oramos com o irmão que está triste, quando nós oramos com o irmão que está sofrendo, precisamos descobrir o poder disso, o poder da unidade que isso traz, como orar juntos fortalece a igreja. Mas que erros o texto está apontando? Vejam que Tiago está dizendo, ora, porque o povo não estava orando. Você acha que se ele visse que o povo estava orando, ele precisava dizer isso? Ele ia dizer outra coisa. Então nós precisamos reconhecer que não estamos orando como deveríamos orar. A oração não é sempre a nossa prioridade. Não é como foi no caso de Jesus no Getsemane, a primeira coisa que a gente faz. Há muitas frases blasfemas até, que vão dizer, quando nada mais funcionar, ore. Não, aí não ora mais, não. Aí não precisa. Aí deixa explodir. Ora primeiro. Ora antes de tudo. Permanece em oração o tempo todo. Ora. Valorize a oração. Então o erro que esse texto aponta é você justamente passar por situações em que você não ora. Outra frase blasfema que eu já ouvi, ela diz que você deve orar como se tudo dependesse de Deus, mas deve trabalhar como se tudo dependesse de você. Opa! Alguma coisa depende de você? Alguma coisa depende de você? Não. O Senhor Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Se o Senhor resolver cortar o fiozinho da sua respiração, você acha que você vai fazer alguma coisa? Não é Ele que está te mantendo vivo? Então não seja soberbo. Ore como tudo, se tudo dependesse dEle. E faça como Maria. Trabalhe porque Ele mandou. Faça o que Ele mandar. Senão você vai ouvir o que Marta ouviu. Marta, você está preocupada com muita coisa. Só uma é necessária. Senta aqui e ouve as minhas ordens. Ouve as minhas instruções. Só isso é necessário. Faz o que eu mandar. Só isso é necessário. Que acertos esse texto promove? Ele disse, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você aprendeu hoje comigo que a confissão não é o que traz cura. Ele diz, e orem uns pelos outros para serem curados. Orem. A oração da fé salvará o doente. Curará o doente. Orem. Mas para que eu possa orar por você, você precisa confessar. Tem irmão que diz, não quero incomodar os outros. Eu sou um, às vezes todo mundo pede oração, eu oro por todo mundo, esqueço de pedir oração por mim. Né? Afinal, a gente é líder, né, apóstolo? Para que eu vou pedir oração? Né? Sou forte. Não funciona. Não pode ser assim. Nós somos um corpo. Independente do nosso dom, do nosso ministério, nós somos um corpo. Nós precisamos confessar que precisamos de ajuda. Confessar as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas deficiências, para que os outros nos socorram, nos ajudem. É o que esse texto está recomendando de certo. Por último, que instruções esse texto oferece para daqui para frente? Versículo 15, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, qualquer situação, seja enfermidade física,
enfermidade emocional, enfermidade espiritual, seja um problema material, qualquer coisa, a oração é que vai resolver. Amém? Você está orando bastante? Tem alguma área da sua vida que está difícil ter vitória? Começa a falar para todo irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Quando tiver bastante gente para orar, todas as muralhas, todos os impedimentos cairão por terra. No nome do Senhor Jesus. Amém? Será que isso se aplica hoje? Opa! Versículo 16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Parece você uma receita que só servia para aquela época? Ou Tiago está ensinando algo que serve por toda a eternidade até Jesus voltar? Esse texto é verdadeiro hoje, irmãos. Se nós pusermos em prática hoje, nós veremos a ação de Deus. O que você tem que confessar ao ver esse texto? Você tem que se ajoelhar diante do Senhor e reconhecer os seus erros. Vou ler novamente aquilo que eu já li antes. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Se você está com um problema, ou até se você está sem problema nenhum, se você está triste, ou até se você está alegre, se você está sofrendo, ou se você está feliz, e você não está orando, eu quero que você confesse isso ao Senhor. Quem aqui, vamos fechar o olho de todo mundo, porque eu não quero forçar uma confissão, né, apóstolo? Você tem que confessar de livre vontade. Mas quero que você pelo menos confesse diante do Senhor. Feche o seu olho para não ver a pessoa do lado. E levanta a sua mão em confissão se você não está orando o quanto deveria. Se você não está orando em todos os momentos, em todas as situações. Se você não está orando por todas as coisas. Levanta a sua mão. Confesse isso ao Senhor. Diga, Senhor, eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso orar em todas as situações. Antes de correr para o médico, antes de correr para o advogado, antes de correr para o político, eu preciso orar. Tenha isso em mente, confesse isso ao Senhor. Permaneça diante do Senhor, confessando que você precisa orar mais. Também se converta, né? Não adianta confessar e não mudar de vida. O texto diz: a oração com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então comece a orar, ore com fé. Não adianta você reconhecer, eu tenho orado pouco e continuar assim. Hoje resolva como é que você vai orar mais. E aqui é uma boa coisa, você sair e confessar para o irmão, estou orando pouco. Ele fala, também estou orando pouco. Precisamos orar mais. E aí vocês combinam, eu vou telefonar para você, você telefona para mim, a gente ora junto. Ou eu vou na sua casa, você vem na minha. Vamos marcar reuniões de oração. Tome uma decisão de mudança. Não reconheça simplesmente estar orando pouco e depois continuar orando pouco. Converta-se. Comece a orar junto com o seu irmão. Não ora sozinho, não. Não ora sozinho. Minha esposa tem um compromisso de orar com outras mulheres, ela e a esposa de outro pastor da nossa igreja. Já tem gente de outros estados se unindo com ela, porque o povo não encontra com quem orar, não tem gente disposta a orar junto. E as pessoas vêm orar junto. Todo dia, 9 horas da manhã, minha esposa está lá com um grupo de oração dela.
Leiam uma palavra, compartilhem uma palavra, depois oram, porque a oração da fé salvará, curará. Porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Comece a orar. Vamos orar mais. Vamos orar mais. A oração transforma a nossa alma, a oração transforma a nossa vida. E finalmente, como é que nós viveremos desde ontem? Desde hoje e daqui para diante. O final do versículo 16, o final da passagem disse: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Como é que você vai viver a partir de hoje? Você precisa crer mais no poder da oração. Você precisa ser um crente que acredita na importância da oração. Você precisa ser um crente que não somente acredita, mas põe em prática. Eu estou cansado de eu mesmo achar que a oração é tão importante e orar pouco. Eu preciso orar mais. Está orando 1 hora, ora 2. Está orando 2, ora 3. Está orando 3, ora 4. Mas eu estou muito cansado de atender pessoas no aconselhamento. Mandar a pessoa orar e a pessoa não ora. Se haver uma mudança. A oração, irmãos, ela deve ser coletiva, orgânica. Nós vamos aprender entre amanhã e domingo que se há uma oração poderosa, é a oração intercessória. A oração intercessória foi uma bênção. Desde o início do meu casamento, minha esposa separamos um quarto. E nós tínhamos um caderno de oração com o nome das pessoas e a gente ia, pessoa por pessoa. Estou falando com a Rosana, nós vamos publicar uma caderneta de oração bem bonita, para ver se os crentes oram intercessoriamente. Você vai pôr lá, né? Ali, pelo menos uns 90 nomes, né? 90 nomes. Se orar 1 minuto por cada nome, vai orar 1h30. Né? Não é bom? Vamos fazer uma caderneta bem bonita, ver se motiva o povo. Capa vermelha, assim, uma coisa bem assim chamativa. Você vai anotar o nome das pessoas e orar. Mas não precisa esperar não, né? Você já pode pegar qualquer caderninho, uma folha de sulfite. Eu acompanho um jovem muito crente. Ele anota o nome de todo mundo que segue ele. Não sei se ele está fazendo isso para ter mais seguidores. Ele tem folhas e folhas e folhas com o nome de todos os seguidores. Ele diz que ora por aqueles seguidores todos. Né? Quem ganha? Quem ganha com isso? Ele ganha com isso. Né? Ele passa mais tempo pertinho de Jesus, falando de um assunto que Jesus gosta demais de falar, que é da vida dos outros. Né? Jesus gosta muito de falar da vida dos outros. Você não pode ficar falando da vida dos outros, né? Com o irmão, fofocando, fala da sua, fala da dele. Mas com Jesus você pode falar da vida de todo mundo. Fala, Jesus, olha aquele irmão, parece que ele não está muito firme na fé. Ora. A oração da fé salvará, curará. Amém? Esta é a palavra de Deus para você hoje. Você ouviu a palavra de Deus? Amém? Bem-aventurado você será se a colocar em prática. Que Deus os abençoe. Amém.